Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Eis que o juiz está às portas. É o tema desta mensagem. Eis que o juiz está às portas. Infelizmente, para a religião, o juiz ainda está às portas. O juiz estava às portas naquela geração. Afinal, o juízo era contra o povo de Israel. O juiz não pode estar às portas depois de quase 2000 anos. Por quê? Isso significava a vinda do juiz, a vinda do Filho do Homem como juiz. A religião ainda diz, Jesus vai voltar. Mas vai voltar para quê? Se a volta dele foi uma representação do juízo contra Israel, contra os israelitas, contra o povo que não obedeceu às leis, contra o povo que viveu, desde que nasceram até a morte, viveram debaixo da maldição da lei de Moisés, debaixo das ordenanças da lei de Moisés. Veja, Mateus, livro histórico de Mateus, capítulo 24, versículo do 32 ao 35. Estou usando a Bíblia My Bible, que eu postei 3 vídeos aí. Ela é muito interessante, dá para você fazer os seus vídeos, os seus estudos, preparar as suas pregações. E assim é esta Bíblia, esse aplicativo, My Bible. Então vamos lá. Eis que o juiz está às portas. Jesus disse nos dias de sua carne, em Mateus capítulo 32, aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Versículo 33. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo às portas. Versículo 34. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Jesus disse, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ou seja, o juízo de Deus veio no ano 70 descer na primeira era cristã. As palavras dele não passou. O dia continuou sendo dia, a noite continuou sendo trevas. O ciclo de chuva continua, o verão continua, o inverno continua, até os dias de hoje, e assim será eternamente. Porque não há nenhum relato bíblico que o globo terrestre será destruído. Aí a pessoa fala, mas lá em Pedro, 2ª, 1 Pedro, fala que a terra vai pegar fogo. Sim, e ela pegou fogo para o mundo habitado no tempo que deveria acontecer, que foi quando veio o juízo de Deus em formas de fogo, fumaça e enxofre. Jerusalém pegou fogo, o templo foi destruído até os seus alicerces devido ao fogo. Então o fogo que Pedro disse se referiu ao juízo de Deus. João Batista disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e este batizará com fogo e com o Espírito Santo. O fogo do batismo foi para aquelas pessoas que passaram pelo juízo do ano 70. Nós, depois do ano 70, os que nasceram, os eleitos, o Espírito reinará eternamente, e na terra, quando se aprende a respeito da sã doutrina, quando vive o Cristo ressuscitado, conseguem reinar em vida, reinar nessa terra. Mas aí, um comentário, o cara falou, mas ele ainda falou até uma palavra meio forte, são 2000 anos só de coisas ruins. Sim. Por quê? Porque a religião ensina o quê? A religião é desobediente. Ensina as pessoas a cultuar um Deus que veio para os judeus, que veio o Filho de Deus, o Jesus de Nazaré, que veio para os judeus. E eles pegam passagens, situações de Jesus de Nazaré e aplicam na vida dos gentios, e aplicam na vida das pessoas que já estão salvas, já são eleitos de Deus.
E essas pessoas não conseguem reinar em vida, por quê? Porque ninguém ensina. O que ensina nesses lugares que chamam de igreja, eu particularmente chamo de sinagoga, porque eles pregam a lei de Moisés, o que ensinam são as maldições da lei de Moisés. O que eles ensinam nesses lugares? Batismo, lei da purificação, comer pão e beber suco, é uma representação da Páscoa judaica, apresentar criança, derramar óleo na cabeça. Então, eles ensinam o ensinamento nesses templos feitos por homens, os ensinamentos deles são de Moisés, se referem às práticas do legalismo, sendo que Jesus Cristo morreu para resgatar os que estavam debaixo da maldição. Mas a religião, e assim a humanidade está aí. E assim vem peste, doença, essa pandemia, desastre, tsunamis, terremotos. E assim tá. Por quê? Porque estão debaixo da ira de Deus. Mas você, a partir do momento que você viver a sã doutrina, você deixar que o Espírito de Deus te conduza, você vai reinar em vida. Porque o reino de Deus é paz, justiça e amor no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus não é prosperidade. O reino de Deus não é riqueza. O reino de Deus não é você mostrar para as pessoas que você conquistou isso, conquistou. Não. O reino de Deus não são conquistas terrenas. O reino de Deus é viver a simplicidade de Cristo. E quando você vive a simplicidade de Cristo, o Espírito de Deus está dentro do seu espírito. Ele se movimenta através de você. Então ele não vai deixar você passar por situações como que eu posso dizer? Que judiem de você. Que maltratem você. Não. O Espírito está dentro de você. Ele vai deixar você passar fome? Ele vai deixar você passar sede? Ele vai tentar você com alguma coisa? Não, eu vou tirar as coisas dele, vou tirar o emprego, o salário, para ele passar fome, para ele mostrar porque ele me ama. Não, isso daí são figuras, sombras, alegorias. Quando pegam uma pessoa, a religião diz que a pessoa está sofrendo porque aconteceu assim com o Jó. Só que na época de Jó, não era o Espírito de Deus nas pessoas. Os profetas recebiam por inspiração a palavra de Deus. Nós somos gentios, nós fomos agraciados com a revelação dada pelo próprio Deus a Paulo. Paulo não andava expulsando demônio de ninguém. Paulo não andava batizando ninguém nas águas. Paulo não ensinou ninguém a dar dízimo. Paulo não ensinou ninguém a dar oferta. Paulo falou que para contribuírem conforme tiver proposto no coração. Mas essa contribuição seria para quê? Para os irmãos pregarem o Evangelho nos dias antes do ano 70. Para anunciar as boas novas antes do ano 70. Aí você diz assim, mas se eu não der dízimo oferta, o lugar que eu vou vai fechar. Mas tem que fechar mesmo, não existe. É dura essa palavra, é difícil entender? É lógico que é difícil entender. Mas Deus já estabeleceu a nova Jerusalém espiritual. Deus disse que depois daqueles dias, ninguém mais ensinaria seu irmão. Então por isso que ficam essas pessoas aí, que eles se intitulam pastores, mas que na verdade não existe mais dons de pastores na terra, de bispo. Isso daí, esses dons foram para preparar os irmãos que passariam pelo juízo do ano 70. Veja, o assunto não é esse, mas eu vou lá em Hebreus, Olha como que é fácil essa Bíblia. Hebreus, capítulo 8, versículo 10 e 11. Veja. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Quando você lê depois daqueles dias, isso aqui significou o juízo de Deus depois do ano 70 descer. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles, e as escreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aqui não são as 613 ordenanças e mandamentos da lei de Moisés, aqui são as leis espirituais de Deus,
que convence as pessoas do pecado, do erro, da transgressão. Quando a pessoa faz alguma coisa de errado, aí sobre esta lei espiritual, o Espírito fala no espírito do eleito, para corrigir, para não ficar mais naquele caminho. Versículo 11 de Hebreus 8. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Então, meu amado, não há mais a necessidade de se pregar o Evangelho. O Evangelho foi para o ano 70. Nos dias de hoje, depois do ano 70, especialmente hoje, século 21, ano 2021, mês de março, dia 22 de março de 2021, é o próprio Deus que nos ensina. É o próprio Deus que nos conduz pelo caminho que Ele quer. Mas fazer o quê? A religião não acredita nisso. As pessoas não acreditam, as pessoas futurizam isso. A teologia pega esses dois versículos e joga ele para frente. Já se fazem quase 2000 anos que houve, depois daqueles dias, houve o ano 70. E eles estão por aí ainda. Então, na verdade, o que tem por aí tem que ser fechado. O que você deve fazer é se reunir na sua casa, na garagem, e ler a sã doutrina. E ter entendimento, igual nós vamos ler, nós lemos aqui, que o juiz estava às portas. Mas que juiz era esse? Que portas eram essas? Em volta de Jerusalém haviam 12 portas, representando as 12 tribos de Israel. Então, Jesus usou aqui uma metáfora, uma forma figurada uma figura de linguagem para falar que o juiz já estava ali. Ele disse isso aqui no ano 32, 33. Então o juízo de Deus o juiz já estava às portas para julgar Israel. Ou seja, dali a 37, 38 anos, esse juiz veio. Quem foi o juiz? Ele mesmo. Ele veio como juiz e julgou Israel. O próprio Tiago disse a respeito do juiz das portas. Olha, Tiago 5:9. Irmãos, não se queixem um dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Eu vou ler aqui a partir daqui, do 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Versículo 8. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor vai demorar 2000 anos. Pois a vinda do Senhor está próxima. 9. Irmãos, não se queixem um dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Eu te pergunto, é difícil entender isso? Tem como mandar isso aqui, futurizar, mandar para o futuro? Já se fazem quase 2000 anos que o juiz veio, e nós temos que mandar isso ficar mandando para frente, prorrogando. Tem necessidade disso? Eles pregam isso a você que frequenta uma chamada igreja? Eles leem isso para você? Que sejam também vocês pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Eles pregam assim para você? Eles leem, eles explicam esse está próximo, que já fazem quase 2000 anos e até agora nada? Irmãos, não se queixem um dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Então, da mesma forma que Jesus de Nazaré disse, Tiago disse também, porque o mesmo Espírito. O mesmo Espírito também é o de Apocalipse, que veio em breve. É a mesma situação. O mesmo Espírito é o que fala por nós que pregamos a graça. É o mesmo Espírito. Abrindo seus olhos, fazendo com que as escamas caiam dos olhos e o seu entendimento seja aberto, para que a revelação de Paulo, da sã doutrina, penetre na sua mente e você não seja mais jogados para lá e para cá por doutrina de homens, por mentiras e enganos. Jesus não mandou ninguém abrir templos. Jesus disse, nesta pedra,
colocarei a minha igreja, e ele mesmo é o pastor supremo, ele é o cabeça. A igreja de Cristo são vidas. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo é a igreja, e a igreja são vidas. Mas vidas que vivem do dízimo, que é a lei do Velho Testamento, do batismo nas águas, do jejum, do comer pão e beber suco. Não. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 5, versículo... Vamos lá. Olha que maravilha. Essa Bíblia aqui é fora de série. 5. Vou colocar qualquer um que nós achamos aqui. Não é bom, versículo 5, capítulo 1 de Coríntios 1, capítulo 5, versículo 5. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, ou seja, com o Antigo Testamento, com as leis de Moisés, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Então, meu amado, é assim que nós devemos viver, sem fermento, sem doutrina de homens, sem ensinamentos de homens gananciosos, soberbos, arrogantes. Devemos viver a simplicidade de Cristo. Então, o juiz aqui, que diz que o juiz estava às portas, foi o juízo do ano 70. Dali, alguns anos, o juízo veio. Ele veio como 70, como juiz. O Filho do Homem voltou como juiz e julgou Israel. O tempo que estava próximo era aquele, não o nosso. Quando você lê, o tempo está próximo. Paulo disse a esse respeito, veja, Romanos 13, 11. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, tempo para eles estava findando, o tempo da salvação, o tempo do juízo estava chegando. O tempo da parousia, da vinda de Cristo estava se aproximando. Eles, os irmãos daquela época, daquela era, eles passaram pelo juízo, pelo julgamento. Paulo não passou porque ele morreu antes. João não passou porque ele estava na ilha de Pátimo para escrever as 7 igrejas da Ásia e para escrever o livro de Apocalipse. Então, quem passou pelo juízo? Os judeus, os fariseus, os saduceus, aqueles que eram contra Jesus. Eles passaram pelo julgamento. Eles sofreram as aflições dentro dos muros de Jerusalém. Pedro também disse a respeito que o tempo estava próximo, que o juízo estava próximo. 1 Pedro 4, 7. O fim de todas as coisas está próximo. Olha o que Pedro disse. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. E a religião diz que Jesus ainda vai voltar. Que o juízo de Deus ainda vai ocorrer. Que a 7ª trombeta ainda vai ser tocada. Oh, meu amado, já foi tocada a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª trombeta. É só você ver o que aconteceu quando foi tocada a 7ª trombeta. Está lá em Apocalipse. Então, o juiz estava às portas para cobrar a conta daquela geração. Jesus disse no livro histórico de Lucas, capítulo 11, do versículo 49 ao 51. Lucas, capítulo 11, versículo 49 ao 51. Veja o que Jesus disse nos dias de sua carne. Porque Lucas não é evangelho, é livro histórico. Mateus, Marcos, Lucas e João é livro histórico, é livro da história de Jesus de Nazaré. E também não é Novo Testamento. O Novo Testamento, para um testamento ter validade, o testador tem que morrer. Por isso, também disse a sabedoria de Deus: mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão. Versículo 50. Para que desta geração, da nossa geração ou daquela geração? Daquela geração. Se peçam contas do sangue
dos profetas, derramado desde a fundação do mundo. Versículo 51. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a esta geração. Por que a teologia não explica isso para você? Por que o seu pastor não explica isso para você? Quando você aperta ele, quando você chega nele e fala assim, ô balabachúria. Mas Jesus de Nazaré disse que as contas seriam pedidas para aquela geração, a geração dos 70 anos. Veja por que nós que acreditamos na escatologia consumada, de onde é que nós tiramos sobre essa geração? Veja, Daniel, vou aqui, ó, Daniel, capítulo 9, versículo 2. Veja o que Daniel disse. O profeta Daniel disse, inspirado por Deus. Daniel, capítulo 9, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Quanto tempo ia durar o assolamento, a destruição de Jerusalém? 70 anos. De onde que Jesus falou que todas as coisas aconteceriam naquela geração? Dessa profecia. O mesmo Espírito que estava aqui profetizando pela boca, usando a boca de Daniel para falar, era o mesmo Espírito que falava pela boca de Jesus. É difícil entender isso? O mesmo Espírito. Então, os 70 anos, o período de assolação, de destruição, iria durar 70 anos. Por isso que Jesus falou que não iria passar naquela geração. Vou colocar aqui, ó. Vamos pesquisar aqui, ó, em Jeremias, para você ir praticando nessa Bíblia que eu já postei aí, ó. Vamos dizer, referência, aqui, ó, Jeremias. Vamos ver onde que está escrito Jeremias. Foi falado lá em Jeremias. Jeremias 25, ó. Toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e estas nações servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Acho que no 29 também fala, quer ver? Deixa eu aqui, ó, no 29, vamos lá. Não. Vou voltar aqui, porque ó, eu venho aqui nas duas setinhas, ó. Quer ver? Jeremias, acho que 29 fala também. Jeremias 25. Ó. Jeremias 29, 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Então, o mesmo espírito, da mesma forma que Daniel diz, que Jeremias disse, Daniel, pelo escrito de Jeremias, entendeu que a desolação iria durar 70 anos. E Jesus de Nazaré, lendo também as profecias de Daniel, de Jeremias, ele disse que aconteceria tudo naquela geração. Naquela geração seriam pedidos contas. Por isso também disse a sabedoria de Deus, mandarei para eles profetas e apóstolos, alguns deles matarão e outros perseguirão. 50. Para que desta geração, daquela geração, se peçam contas do sangue dos profetas. Infelizmente, eles mandam isso aqui para o futuro. Hoje eu li um dos comentários, olha o que a pessoa fala, olha o que a pessoa falou. Eu acredito que naquela geração os irmãos primitivos foram arrebatados, mas haverá outro arrebatamento ainda. 2 arrebatamentos. A gente já não acredita, a gente que prega, que fala sobre a escatologia, a gente não acredita no primeiro, como que vai acreditar no segundo? Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4, alguma coisa, ele disse assim, nós os que estivermos vivos seremos arrebatados no dia do Senhor. Paulo achava que aqueles irmãos, seus ouvintes, estariam vivos no dia que Jesus viesse, como juiz. E a religião fica aí, ainda futurizando isso. Então, que um juiz já estava a portas para
pedir contas àquela geração. Para a religião, o que está às portas para os seus fiéis são seres inventados para aprisionar e amedrontar os seus seguidores. Como Deus disse a Caim, veja, a religião diz que fora da quem não está dentro das chamadas igrejas, lá fora o diabo vai pegar, pombagira, trancar a rua e vai tudo isso. Só que Deus disse ao contrário. Deus não falou que nenhum ser ia pegar. Vejam que Deus disse a Caim. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o capeta está à porta. Eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. A carne milita contra o espírito, Paulo disse em Gálatas 5, versículo 19. O pecado, a transgressão, a carne. O que era o pecado quando veio a lei de Moisés? O pecado era a lei de Moisés. Cristo, Jesus, João Batista diz, eis o que tira o pecado do mundo. Jesus tirou ou não tirou o pecado do mundo? O que era o pecado do mundo? As leis de Moisés. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. O que era o diabo? Os 613 itens de Moisés que escravizava, colocava jugo, aprisionava, matava. Então o diabo, as obras do diabo eram as leis de Moisés. Então, o que estava lá fora, Deus disse, se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Se fosse o pecado um ser sobrenatural, um ser de grande, alto, forte, que fica bravo e com a mão para trás e babando, como que um simples mortal ia conseguir dominar esse pecado? O que significa que esse pecado, eis que a vontade da carne está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, ou seja, o desejo da sua carne será contra você, mas é necessário que você o domine. É necessário que você fuma, você sabe que o cigarro causa câncer, causa efizema. Cabe a você dominá-lo, esse desejo da carne, e parar de fumar. Você que bebe muito, e aí? E a cirrose? E as brigas, as contendas, as agressões, a violência, quando a pessoa bebe, né? Você não. Quando a pessoa bebe, cabe a pessoa o quê? Dominar este pecado, dominar esse desejo carnal. Então, é isso que Deus estava falando. Então, mas se não fizer o que é certo, eis que o desejo da carne está à porta. A religião não, a religião diz que é Satanás, pombagira, por quê? Porque eles não têm revelação, eles não têm nada, eles vivem da teologia. O que tem por aí é cópia de cópia, e muito mal feita. Eles querem ser um lugar chamado igreja, mas eles não sabem que igreja são vidas. E essas vidas espirituais, e quando essas vidas espirituais estão em torno da sã doutrina. Pronto, aí é a igreja de Cristo. E ele é o cabeça, ele é o pastor só. Abaixo de Cristo são todos iguais. São todos os irmãos são iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é pastor, ninguém é bispo, ninguém é nada. São todos iguais. Meu amado, então eu vou ficar por aqui. O tema desta mensagem foi: eis que o juiz está às portas. Eis que o juiz está às portas. Para a religião, ainda o juiz virá. E o juiz, se fosse uma pessoa carnal, estaria sentadinho lá na porta de Jerusalém, que foi destruída no ano 70, que não sobrou nada. Está sentado até hoje. Quase 2000 anos o juiz está lá. Eram 12 portas, então o juiz aí ficava, cada mês, ele ia em mês de janeiro, ficava numa porta. 2000 anos esperando. Acredite, Jesus não volta mais. O Cristo ressuscitado, o Senhor, que é o Espírito, está aí, dentro do seu Espírito, está aqui dentro do meu Espírito, nos conduzindo, nos exortando, nos consolando e nos dando vitória, fazendo que nós triunfemos
no caminho espiritual de Deus. Pois já não há mais condenação para aqueles que estão no Cristo ressuscitado, o qual você e eu fazemos parte. Amém? Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. E se foi útil para você, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar a sã doutrina, a mensagem da sã doutrina aos nossos irmãos eleitos que estão por aí sendo garfados, escravizados, menosprezados pelo sistema religioso. Amém? Graça e paz, até a próxima.